Será que a sua decoração é brega? Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender de onde veio esse termo. E existem várias teorias, mas uma delas sugere que o termo brega veio lá do Nordeste do Brasil, e ele era utilizado para dar nome a bares e casas de shows que eram frequentados por pessoas das classes mais baixas. Essas casas eram conhecidas por oferecer espetáculos de música de qualidade questionável. A música tocada nesses lugares começou a ser associada com o termo brega, e não demorou muito para que o termo brega fosse associado a coisas ruins e tivesse uma conotação pejorativa. Quando a gente pensa em alguma coisa brega, a gente sempre associa com algo de mau gosto, ou que todo mundo tem acesso, ou uma coisa de baixo calão. E na decoração existe uma situação de moda. Eu vou dar um exemplo do painel ripado. Quando ele surgiu, todo mundo achou o ripado lindo e muito chique. E foi aí que muita gente começou a aderir a essa decoração de qualquer jeito. Madeira, isopor, papelão, pintura 3D, papel de parede que imitava ripado. Virou uma febre, não importava como. Todo mundo queria um ripado em casa. Só que às vezes a decoração que a pessoa tinha não condizia com ter um ripado. A mistura simplesmente não ficava harmônica. Ou o uso desses materiais de baixa qualidade acabavam desvalorizando a ideia e o próprio ambiente. Foi aí que o painel ripado começou a ter a conotação de brega. Mas a verdade, gente, é que a gente não pode generalizar. Não existe isso de painel ripado é brega, amarelo é brega, papel de parede é brega. O que existe é a não harmonização entre os estilos, materiais, o lugar onde ele está. Se a pessoa que colocou soube usar e passar o que ela realmente queria. Lembrando que esse vídeo não é para atacar nenhum estilo ou gosto particular, e sim entender o que faz com que algo seja ou não harmônico, fique bom ou não em um design, se combina com o que as pessoas querem passar e não, de maneira alguma, criticar um gosto particular. Eu vou dar no vídeo alguns exemplos de situações que as pessoas acham que são bregas e mostrar como isso pode ser desbregado e inserido no ambiente de uma forma mais harmônica. Eu vou começar com a cortina colorida, que tem muita gente que acha a cortina colorida muito cafona, mas tem como descafonar isso. Colocar cortinas na mesma paleta de cores do restante da sala já é um bom começo, ou pelo menos a parede e a cortina terem o mesmo tom. Isso dá uma ideia de continuidade. O restante da decoração ser bem clean também é uma boa alternativa, porque daí o destaque fica na cortina. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, a gente pode ver que foram escolhidas cores bem neutras no restante da mobília. E a parede também é neutra, fazendo com que o ponto focal da sala realmente seja a cortina colorida. Talvez esse tapete não esteja um pouco desarmônico, mas no restante, a sala, o conjunto total, ficou muito legal. No próximo exemplo aqui, a gente tem uma sala que tem uma cortina com um tom muito próximo do tom da parede. As duas praticamente se confundem, e isso acontece com os outros itens da sala também, que é o sofá, o aparador que está ali atrás, os móveis, o abajur, e até o tom do tapete, que mesmo sendo um pouco colorido, são tons bem neutros. E apesar dessa cortina ser de fato colorida, o ponto focal dessa sala está tanto nas almofadas quanto nessas flores desse tom mais alaranjado. Nessa outra imagem, essa cortina amarela se confunde um pouco com o tom do sofá e combina também com os outros elementos grandes. Isso fez com que praticamente a cortina ficasse meio que discreta com o ambiente todo. Dá para entender? Nesse quarto infantil, a cortina amarela também funciona muito bem, principalmente porque os tons escolhidos nas paredes, eles foram um pouco mais fechados. Eles têm um fundo um pouco acinzentado. Então, a cortina realmente traz um destaque. E é uma ideia bem legal se você tem um ambiente que tem pouca entrada de luz solar. O próprio tom da cortina acaba trazendo uma iluminação por si só, sabe? Bom, antes de continuar o vídeo, eu quero muito pedir para vocês curtirem o vídeo e isso me ajuda demais.
E isso também ajuda muito para que o conteúdo seja entregue para outras pessoas, para que eu continue produzindo conteúdo aqui nesse canal. Não esquece de me seguir também. Bom, o próximo tema é o bibelô, cacareco, enfeite, decoração, seja lá como você queira chamar. Mesmo que você não seja adepto do minimalismo, às vezes aquela máxima do menos é mais, ela é importante para nossa vida. Ai, mas eu adoro um monte de bibelô, eu não quero abrir mão de ter vários bibelôs na minha casa. Tá bom, se você não quer se desfazer de ter bibelôs na sua casa, separa uma estante, um ambiente só para eles, em vez de deixar cada um jogado aleatoriamente em um lugar e vai parecer só que a sua casa tá uma bagunça. A mistura de itens maiores e menores ajuda a harmonizar um pouco mais. Na casa da minha avó tem um monte de santinho, sabe? Aquelas imagens variadas, cada um num lugar. Pelo amor de Deus, gente, eu não tô dizendo que isso é cacareco, mas é um ótimo exemplo para esse tipo de solução. E se ela criasse um ambiente que fosse exclusivo para expor essas imagens? Elas iam ficar valorizadas em vez de ficarem cada uma em um lugar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Esse lugar, ele tem esse aspecto de ser um local mais planejado. Isso faz com que a gente tenha essa sensação de harmonia, mesmo sendo um ambiente ali que tem várias imagens. Esse tipo de local acaba virando um lugar com função. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse vai ser um local que provavelmente a pessoa vai usar para rezar, para ler a Bíblia, tem até uma Bíblia ali. E isso faz com que não apenas esse lugar em específico, mas o restante da casa tenha uma certa organização. Um outro exemplo é essa estante, que tem a finalidade apenas de decoração mesmo. Mesmo ela tendo um excesso de informação, ela tem uma certa leveza e harmonia. As cores, elas conversam entre si, tanto na estante quanto no restante da sala. E se você observar, existem uns elementos que se repetem dentro da estante. Ele traz esse sentimento que tá tudo interligado, sabe? Por exemplo, os livros. Tem livro em todos os nichos, cada um com a sua cor, tamanho diferente, mas tem em todos os nichos. As plantas também estão espalhadas pela estante. Tem uma ali em cima, uma no meio dos livros, outra ali embaixo, outra no outro canto. Isso dá essa sensação de continuidade que eu tô falando. Isso também ajuda a criar aquela sensação que tem muita gente que gosta, que é o eu sei me virar na minha própria bagunça, o conforto da desorganização, sabe esse tipo de coisa? É isso que esse tipo de decoração traz. O próximo tema é o gesso 3D. Gente, uma informação muito importante aqui é que o gesso 3D não é uma decoração. Tinha uma época que isso estava muito em alta e que quando a gente entrava em algum lugar, tinha muitas vezes que tinha uma parede de gesso gigante vazia, sem nenhuma outra coisa, só ela. E aquilo me dava meio que uma sensação de vazio, sabe? Você precisa decorar o ambiente, mesmo com o gesso 3D lá. Ele é apenas um complemento, entendeu? Outra coisa, se você for colocar, coloque no seu orçamento uma boa iluminação. Ele precisa de um jogo de luz bom para que ele não fique triste. Ele é sim uma decoração um pouco mais complexa. Não é só colocar ele numa parede. Tem um jeito certo, você tem que saber usar essa decoração. Você tem que saber decorar ele para que ele não fique pesado, mas também não fique sozinho. Eu vou dar alguns exemplos. Você consegue perceber que esse gesso aqui, ele praticamente moldura tanto a mobília quanto essa planta? Então, é para isso que essa decoração serve. Ela meio que moldura o ambiente. Ela não brilha sozinha. Ela ajuda os outros itens a brilharem. Faz sentido? Eu detestei esse gesso. Eu jamais colocaria na minha casa. Tá bom. Mas você tem que concordar comigo que ele tá com uma iluminação muito bem feita. E isso faz toda a diferença, correto? Olha que mesmo ele tendo esse design meio que agressivo, ele não é a coisa principal dessa sala. A coisa principal dessa sala é a TV. E o ripado que eu falei lá no começo, você aderiu a essa moda? Hoje em dia existem diversos modelos. Os ripados de cor de madeira mesmo, ou os coloridos como preto e branco, ou até rosa.
Para que ele fique harmônico, antes de mais nada, veja se a madeira do ripado combina com as madeiras que você já tem no seu ambiente. Essa diferença de coloração das madeiras pode ficar um pouco cansativo e confuso no ambiente. Mas se você quer uma cor diferente, veja também se existe diálogo entre os outros móveis e decorações que você já tem. Eu vou dar alguns exemplos. Esse ripado aqui, ele não tem cor de madeira, ele é pintado de preto. Mas olha como ele tá sofisticado. Esse lugar parece que é uma área gourmet ou uma área de café. E ele ficou muito bem, tanto com a pedra quanto o armário que tá em cima. Esse outro ripado aqui é do mesmo tom do aparador. As duas madeiras são as mesmas. É isso que eu tô falando sobre a harmonização dos tons das madeiras. Bom, e uma coisa que eu acho que não é segredo para ninguém é que a madeira, o espelho, os tons claros, eles conversam muito bem. Então, o fato de você ter aqui a mesma cor de madeira de diferentes formas, que é no ripado e no aparador, você também tem essa conversa entre espelhos, planta, tons mais claros. Isso faz com que o ambiente esteja muito harmônico. Uma decoração que também sofre muito preconceito é o crochê. Eu até já comentei sobre ele em um outro vídeo meu, onde eu falo sobre decoração brasileira. Ele é muito lindo e elegante se você souber usar, e não vai ficar nada brega. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Olha só que delicadeza. Ele dá uma sensação de acolhimento. Essa foto, mesmo tendo esse aspecto de ser sim um lugar um pouco mais sofisticado, ele dá uma sensação de acolhimento, de aconchego, de memórias afetivas. Mas eu acho que um ponto muito importante que tem que ser visto aqui é a trama desse tapete. Esse tapete tem a trama bem fechadinha, que é o ideal para um tapete. Aquelas tramas que são muito abertas, tem desenhos de flores e tudo mais, aí já fica bem mais complicado de... Aí já não é bacana. Honestamente, eu nem vejo serventia em um tapete que você consegue ver o chão. Essa trama aqui, ela é maior, ela tem esses espaçamentos. Mas você tá vendo como ela fica bonita no detalhe da manta? Tá vendo? Cada trama, cada modelo tem o seu lugar correto. É o que eu disse no começo do vídeo, não existe isso de isso aqui é brega, isso daqui não é. Cada modelo pede uma utilização diferente. E agora eu vou falar das estampas. Uma estampa muito pesada ou a mistura delas pode acabar deixando o seu ambiente pesado se você não souber usar. Dá pra misturar estampas? Claro que dá, mas você tem que saber fazer isso de uma forma adequada. Vamos ver alguns exemplos. Olha só que legal. Esse daqui, apesar de ser um papel de parede floral, ele não é nem um pouco infantil. E não pesou nem um pouco nesse ambiente. O quarto todo e o papel de parede conversam entre si. Tem várias texturas diferentes nesse quarto também. Ele ficou super leve. Ele tem a textura do couro, ele tem a textura da madeira, ele tem a textura do linho e o próprio papel de parede. E tá tudo muito bem encaixado e harmônico, conversando entre si. Aqui é para quem acha que roupa de cama não pode ter estampa. É mentira. Olha aqui uma roupa de cama estampada. Ela está dentro da paleta de cor do quarto. E é uma decoração muito leve. Então ela dá sim espaço para que exista uma estampa na roupa de cama desse quarto. Também tá tudo super bem encaixado. Tapetes estampados. Sofrem muito preconceito, né? Então, olha esse tapete com esse trabalho que é muito bonito e elegante. Ele parece que fecha um ambiente. Acho que sem ele, esse ambiente não ficaria tão bonito. Ele é um tapete colorido, sim. Ele tem quase todas as cores da sala que estão sendo utilizadas em outros lugares, como no sofá, na mesa, nos quadros. Mas ele tem uma delicadeza, ele tem cores tão sutis que ele parece praticamente a moldura da sala. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também espero que esse vídeo ajude e inspire você a evoluir a decoração da sua casa e a decoração da casa de quem você ama.